Olá, queridos, boa noite. Espero que tenham passado bem a semana, tenham aí, na medida do possível, desenvolvido as atividades que se propuseram, né? A gente está aqui mais uma vez. Hoje quero falar um pouco da primeira proposta nova que eu tinha apresentado para vocês, que é essa de educação para o trabalho. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho da proposta de leitura, dos caminhos para o desenvolvimento da leitura no Brasil. E aí a gente vai fechar essa primeira parte, né, de aulas antes das férias, do período de férias. Lembrando que já temos a data do Enem, né? O Elias até tinha comentado ontem na live, e o Ministério, na quarta, perdão, e o Ministério tinha ficado de divulgar, né? Agora a gente já sabe que é ali em janeiro. Então a gente tem aí um caminho para se preparar. Temos aí então de agosto em diante, final de julho e agosto em diante para fazer as propostas, para desenvolver as propostas e vamos ver se a gente consegue ir recuperando um pouco a energia, né, à medida que a gente passa também esse período longe um pouquinho, essas 2 semanas, para a gente voltar com tudo e conseguir desenvolver bem as atividades de produção textual, tá? Espero que eu possa ajudar, inclusive, que essa prova em janeiro seja um sucesso para todo mundo. Bom, então essa proposta, ela trouxe como pressupostos básicos, né, essa questão da educação para o trabalho, algumas questões que eu considero relevantes aqui. A primeira é que o trabalho pressupõe educação, tá? No sentido de que educação tem um sentido muito amplo, tá? Vamos imaginar que qualquer trabalho pressupõe algum tipo de educação, no sentido de conhecimento, de método, de a gente saber exatamente identificar o que. Qualquer trabalho, qualquer trabalho. A gente pode pegar o trabalho típico de casa, lavar uma louça, limpar uma casa, né? Pressupõe algum tipo de educação, e a educação aqui é entendida como uma metodologia, como alguma coisa relacionada assim, tá? Um outro ponto que eu considero importante aqui é a gente pensar que o trabalho leva a uma espécie de desenvolvimento, tanto nosso, enquanto seres humanos especificamente, quanto para o Estado, quanto para um país, como a gente vai ver ao longo dessa redação. Então, acho que esse ponto é importante. O trabalho pressupõe educação, então a educação é a parte fundamental para levar ao trabalho, e o trabalho tem como consequência o desenvolvimento, né? Então, a educação não leva diretamente para o desenvolvimento, mas passa pelo trabalho. Aqui estou pensando mais especificamente na economia, no desenvolvimento de um país, né? E, finalmente, a educação é dever do Estado. Isso aqui é uma frase constitucional, né? Mas, em geral, quando a gente vai para todos os países do mundo, o Estado toma como seu dever básico e primordial a educação, porque é essa educação que leva ao trabalho, que leva ao desenvolvimento, né? Então, esses 3 pontos aqui consideram que sejam pressupostos básicos tomados para que a gente consiga desenvolver a redação que vem depois. Bom, ao mesmo tempo, se isso é verdade, a gente pode pensar que uma melhor educação leva a um melhor trabalho, que leva a um maior desenvolvimento, a mais desenvolvimento no país, que leva a mais qualidade de vida para as pessoas, tá? Se a gente tomar como base de que essa expressão aqui, qualidade de vida, é essencial para qualquer proposta do Enem, né? Mesmo que a gente pega a questão cultural, ou mesmo a educação de surdos, ou lei seca, agressão contra as mulheres, enfim, qualquer proposta do Enem tome como pressuposto de que a gente precisa levar em conta a qualidade de vida, a educação para o trabalho também, tá? Então, é um caminho de consequência, um de consequência do outro, e a gente que está buscando a qualidade de vida tem que passar pela educação e pelo trabalho. Bom, o que a frase tema sugere, então? Os desafios da educação para o trabalho no Brasil. O que ela nos mostra? Então, lembrem que eu sempre digo para vocês assim, que sempre que a gente tem uma frase tema do Enem, ela está colocando um problema. E aqui, ó, só essa palavra já indica basicamente qual é o problema, tá? Desafios. Se há desafios, é porque tem um problema aí. Eu preciso enfrentar esses desafios e superar esses desafios. Então, aqui está dizendo, essa frase basicamente diz que educar para um trabalho é um desafio, que a educação atual não está adequada, porque se está apresentando isso como proposta e a gente vai ter que apresentar a intervenção, é sinal que do jeito que está não está bem, tá?
e que tem algum tipo de trabalho que é diferente com a educação. Então, aquilo que eu disse antes lá, que o trabalho pressupõe a educação, em todo tipo de trabalho, a ideia dessa frase tema é de que alguns tipos de trabalho, algumas funções, a gente ganha com a educação de mais qualidade. Tá? E agora eu estou pensando em educação mesmo formal, educação da escola. Se ela for bem feita, o país vai ganhar em desenvolvimento. Bom, como é que a gente planeja então? Como é que a gente faz o planejamento dessa estrutura toda de redação para chegar a alguma coisa que seja relativamente forte, coerente, né, bacana com aquilo que a gente precisa? Então, o planejamento, especificamente aquele que eu tinha indicado para vocês, colocava, por exemplo, que a gente apresentasse uma tese que a gente queria defender. E aqui eu coloquei algumas teses que são possíveis. O primeiro é exatamente o papel do Estado no investimento da educação para o trabalho. Qual é o papel dele? Se a gente colocar uma tese assim, ó, é dever do Estado investir na educação para o trabalho como forma de desenvolvimento das pessoas ou para a qualidade de vida, a gente já está indicando mais ou menos onde é que vai colocar os argumentos, né? Especificamente, e a proposta de intervenção, claro, mas os argumentos especificamente na educação, no resultado da educação, e depois na proposta de intervenção dizer que o Estado é o principal responsável por isso. Uma segunda tese seria que uma educação melhor levará a trabalhos melhores, e aí a gente está focando mais na qualidade de vida das pessoas. Uma terceira seria que a qualificação da educação, ou seja, a educação de maior qualidade em todos os níveis, né, da educação infantil até o ensino superior, também desenvolve melhor as pessoas, desenvolve mais o país. E, finalmente, uma outra seria o trabalho com tecnologia e inovação levará ao desenvolvimento. Se a gente comparar, por exemplo, o que acontece em outras nações, é basicamente assim que elas superam grandes desafios. A gente pode pegar nações que foram dizimadas, por exemplo, na Segunda Guerra, ou que passaram por outros traumas, como catástrofes, desastres naturais, enfim. Né? A gente pode pegar da Alemanha à Coreia do Sul. Basicamente, a relação entre trabalho e tecnologia e inovação, claro, tinha como pressuposto básico a educação. E foi isso que levou ao desenvolvimento desses países. Finalmente, o trabalho com tecnologia levará a melhor qualidade de vida. Então, pessoas que trabalham com menos serviço pesado tendem a ter uma melhor qualidade de vida. Né? E aqui, quando a gente pensa em qualidade de vida, não quer dizer que elas sejam mais felizes, né? Ou só mais felizes. Mas, por exemplo, elas têm mais acesso à educação, ao mesmo tempo têm mais acesso à saúde, mais acesso à moradia de qualidade, mais acesso à cultura e etc. A gente pode chamar isso de qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Que não significa que um trabalhador da lavoura seja necessariamente mais infeliz que um trabalhador de um escritório de tecnologia. Mas o trabalhador de escritório de tecnologia talvez tenha mais alternativas outras que a gente chama de qualidade de vida. Tá? É só isso, não quer dizer que eles sejam mais felizes. Mas quer dizer, por exemplo, que ele ganha mais, isso sem dúvida nenhuma. Bom, que argumentos possíveis? Aí eu quero pegar especificamente, gente, a partir dos textos motivadores e mostrar como é que a gente pode desenvolver a partir dos textos motivadores. Porque o repertório pessoal não quero mexer, tá? Por quê? Porque esse é um desenvolvimento particular, é de vocês. É preciso que o texto nos surpreenda. Então, se eu trouxer muitos argumentos que são muito de fora, o texto não vai mais surpreender o corretor. Isso não é bom, tá? É importante que tenha essa parte da pesquisa, esse desenvolvimento que é do estudante, e que tem que ser, portanto, desenvolvido por vocês. Mas aqui eu quero mostrar como é que a gente tira dos textos motivadores elementos como causas, consequências, ou mesmo o cenário, o que está acontecendo agora, né? O que a gente vê ao longo do tempo, isso que a gente chama de cenário ou de história. Então eu vou passar para lá. O primeiro texto falava da tecnologia como criadora de mais empregos do que destruidora desses empregos. E aí o título já indica tudo, mais ou menos, como é que eu preciso entender esse texto e levar para a minha redação. Né? Então a ideia, aqui é uma citação, né? A ideia do texto é que com base em dados censitários, né, de pesquisas de amostra, né, de censo ao longo do tempo, nos últimos 140 anos demonstraram que a tecnologia criou mais empregos do que destruiu. Então aqui ele já está nos indicando como é que eu poderia argumentar favoravelmente o uso da tecnologia, o trabalho e, claro, a educação, porque não dá para falar
em tecnologia sem falar em educação. Como é que eu preparo pessoas para trabalhar com tecnologia, para desenvolver tecnologia? Tem que passar pela educação. Tá? O texto 2 falava, era um gráfico, né, e falava como ao longo desses mesmos anos a força bruta passou para o cuidado ou para os serviços. Então, diminuiu muito o número de trabalhadores que trabalhavam, por exemplo, na lavoura, mas aumentou muito o número de trabalhadores da educação e da saúde, por exemplo, né, que já é uma coisa muito, muito interessante. Mas olha só, se a gente for olhar para ver, olhar especificamente o que acontece na agricultura, a gente podia fazer uma pergunta assim: substituir a mão de obra por máquina é bom? Então, durante muito tempo, por exemplo, na minha adolescência e até no começo da minha vida adulta, as pessoas diziam que as máquinas substituiriam os homens e as pessoas ficaram sem trabalho. Mas vejam, o trabalhador da cana-de-açúcar, o trabalhador que carpina, o trabalhador que colhe algodão, esses trabalhos que são extremamente degradantes para a saúde da pessoa, substituídos por máquinas, são bons ou ruins? E se essas pessoas fossem qualificadas para trabalhar em outros setores, isso é bom ou ruim? O fato do meu avô ter trabalhado na lavoura, meu pai não trabalhou mais, eu não trabalho mais nem no trabalho que meu pai faz. Isso é bom ou ruim, percebe? Então, assim, a substituição da máquina por mão de obra degradante, quer dizer, aquela mão de obra que tira a saúde da pessoa, coloca a vida da pessoa em risco, como é o caso desses que eu citei, né? Lembro, por exemplo, na minha infância de ver aqueles caminhões com gente em cima, né, indo trabalhar na roça, ali 2, 3 horas em cima daqueles caminhões, até chegar na lavoura. Então levantavam 4 horas da manhã, 3 horas, saíam às 5, chegavam lá 7 e pouco, começavam a trabalhar, até às 5 da tarde, quando voltavam, né? Então, assim, que vida era aquela, né? Que vida difícil era aquela. Então, a máquina ter substituído essa mão de obra foi ruim? Obviamente que não. Né? Então, é preciso fazer uma análise mais coerente, né? Mais ampla, do que propriamente dizer que destruiu o trabalho. Em outras áreas, por exemplo, a gente tem a área da computação ao longo de todos esses anos, o que mudou, né? E mesmo a gente achando que muita coisa se perdeu, a área da computação virou um boom. Hoje a gente tem tudo dentro da área de computação. A gente pode trabalhar da saúde até a área do hardware, quer dizer, o cara que produz o equipamento em si. Tá? Aviação, automóveis, alimentação mudou um monte, a questão logística mudou um monte. Então, assim, tem muitas áreas que mudaram um monte ao longo dos anos e que trocaram força bruta por serviços ou por inteligência, digamos assim, né? O trabalho mais intelectual. Bom, então a questão que eu tinha dito é como é que eu posso usar, sem copiar ou sem ficar no senso comum, o que está nos textos motivadores para o meu texto. Então, o que a gente faz, pessoal, é pegar a ideia central que está ali para dizer assim, olha, eu estou bebendo dessa fonte, mas apresentar uma relação para isso. É assim que a gente faz para não copiar e nem ficar no senso comum. Vamos ver alguns exemplos, olha só. A história mostra que a tecnologia tem substituído tarefas mais pesadas por trabalhos intelectuais. Por isso, vejam, essa primeira parte aqui, né, que eu estou destacando aqui, essa primeira parte é toda dada pelos textos motivadores que a gente está vendo aqui, que a gente está lendo. Mas essa parte que vai começar aqui com o por isso, essa não, essa é a sua parte. E é aqui que está o pulo do gato. É aqui que o corretor está olhando e falando, nossa, esse cara está usando o texto motivador, mas ele vai acrescentar uma ideia. E esse tem repertório. Então a gente precisa sempre pensar assim, não é mal nenhum beber dos textos motivadores, desde que eles sirvam como motivação ou explicação para alguma coisa. Tá? Eu não posso parar neles, eu não posso ficar só nesse argumento. Então aqui, por exemplo, podia dizer, por isso é preciso que o país invista na educação, blá, 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 para tirar mais pessoas do serviço pesado, blá, 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 blá. Tá? Vamos ver outro exemplo. Pesquisas demonstram o desenvolvimento tende a abrir mais postos de trabalho do que fechá-los, que é basicamente também o que está lá nos 2 primeiros textos. Nesse sentido, um país que desenvolve mais a sua educação e a sua tecnologia tende a ter mais vagas de trabalho. Então, uma das maneiras, talvez, a gente enfrentar o desemprego enorme que tem nesse país
é investir em educação e tecnologia, ao contrário do que as pessoas acham, né? Que isso é gasto do Estado, isso deveria ser um investimento, porque o que as pesquisas mostram é que ao longo do tempo a tecnologia abre postos de trabalho, não fecha. Um outro jeito é, bom, você falou qualquer coisa lá em relação a esse desenvolvimento, falou que o Brasil está muito aquém do que devia fazer, e aí você continuar assim, desenvolver uma educação voltada para a tecnologia pode abrir mais postos de trabalho, tal como apontam pesquisas sobre o tema. Então você volta àquele texto motivador, mas você já tinha falado, né, ou dado uma opinião antes, especificamente centrando mais no Brasil, que é o foco da proposta do Enem. Tá? Vamos ver o que tinha no texto 3. O Brasil sabe educar para o trabalho? Era uma pergunta. Né? O Brasil sabe educar para o trabalho? Então a gente pode dar uma resposta. Será que sim, será que não? Bom, se a gente sabe educar para o trabalho, que tipo de trabalho o mundo moderno quer? É um trabalho mais intelectual. A gente está educando para o trabalho intelectual? Será? Será que os nossos investimentos estão indo em torno da relação com a tecnologia, com o desenvolvimento? Bom, então o que o texto dizia é que o crescimento do país não foi acompanhado de mão de obra qualificada, então houve um crescimento econômico no país, especificamente depois dos anos 2000, mas esse crescimento ficou aquém, inclusive, das suas possibilidades por falta de mão de obra. Então, o texto falava em mais cursos de qualificação e fazia uma pergunta. Falta de profissionais impede o país de crescer? Tá? Essa pergunta eu devolvo para vocês na hora de desenvolver o texto. Será que sim, impede o país de crescer? É óbvio. Nenhum trabalho cresce, nenhum país se desenvolve se faltar profissionais adequados. Porque isso está lá no pressuposto básico que a gente viu. A educação desenvolve o trabalho, que desenvolve o próprio país. Então é óbvio, essa pergunta que é feita no texto, a gente já tinha resposta lá pelos pressupostos. Tá? Então, mais educação vai levar. E o último ponto que o texto diz é que mais educação leva a melhor remuneração, que foi um pouco aquilo que eu tinha comentado lá da diferença do trabalhador rural para o trabalhador intelectual. O trabalhador rural menos educado tem uma remuneração menor. E o cara que está com mais educação tem uma remuneração maior. Isso permite que ele tenha acesso a outros bens que aquele trabalhador rural não tem. De novo, não estou dizendo que um é mais feliz que o outro, eu estou dizendo que ele tem mais acesso e mais possibilidade de qualidade de vida. Tá? Entendido, de novo, qualidade de vida como acesso àqueles bens todos que eu já citei antes. Como é que eu posso usar, então, sem ficar no senso comum? A qualificação profissional não acompanhou o crescimento geral que o país teve nos últimos anos, que faltou anos. Isso porque, por quê? Porque o investimento em educação foi baixo, ou porque antes não havia sido feito um investimento em educação. Né? Se a gente tivesse talvez tido um bom investimento nos anos 80 e 90, quando chegou nos anos 2000, a gente teria gente preparada para alcançar esse nível educacional e profissional que foi exigido. Tá? Mas vejam bem, eu estou insistindo no uso desses conectivos e dessa relação entre o que o texto motivador oferece e aquilo que eu posso acrescentar. Tá? Outras possibilidades. Pesquisas apontam que a maior escolaridade está diretamente ligada à melhor remuneração. Logo, investir em educação leva as pessoas a blá, blá, blá. E um outro jeito você já falou alguma coisa e daí vai explicar o contexto motivador. Nesse sentido, a qualificação profissional em nível técnico superior pode contribuir para alavancar o desenvolvimento do país. O texto 4 falava do crescimento de empregos formais no país, focando em 2019, houve um crescimento de 18% na agropecuária e 9% na construção. E a pergunta é por quê? É óbvio, porque a gente tem uma mão de obra menos especializada nesses dois setores. Uma menor formação e uma menor remuneração. Então, veja, o que eu quis, quando eu formei essa proposta, o que eu quis focar com esse texto 4? Que o Brasil, por mais que esteja crescendo, em alguns anos, como 2019, abrindo posto de trabalho, a ideia é que esse aumento foi focado ainda nas áreas que pedem menos formação e menor remuneração, o que vai fazer com que, ao longo do tempo, o país perca em desenvolvimento e crescimento. Porque não vai poder crescer o tempo todo ali, certo? As pessoas vão precisar ser educadas, vão precisar desenvolver outras coisas. Se a gente quiser um país com mais empregos, senão a gente vai estar ainda no século XIX, né? Século XIX, começo do século XX, pensando que é isso que vai levar o país ao crescimento.
Então, a pergunta central seria exatamente essa. A gente deve investir, então, nessas áreas, agropecuária e construção civil, ou a gente deve procurar alternativas? E aí o pulo do gato é por quê? Tá? Deixar a questão aqui. Então, como é que eu copio, não, perdão, como é que eu uso sem copiar ou ficar no senso comum? O trabalho formal no Brasil cresceu muito em áreas como agropecuária e construção civil, o que revela ainda uma dependência, né, do país nesses setores. Então, obviamente, é isso que está revelando esse crescimento. A gente não está crescendo por conta de educação e tecnologia, o que é uma pena. Vamos continuar atrasados. Então, é preciso transformar a realidade do mercado de trabalho do Brasil, começando por, então, aqui é uma alternativa, é preciso transformar essa realidade, já que o nosso mercado de trabalho ainda está centrado numa mão de obra muito barata. Queria trazer só duas citações, uma eu já mostrei na nossa live da semana passada, que era aquela do Siddhartha Ribeiro, que diz que a qualidade medíocre da educação compromete o futuro do país, ou ameaça devorar o futuro do país. Essas citações estão lá na minha página pessoal, tem lá um link nas aulas que tem essas citações, tem essa e tem várias outras, tá? E essa aqui foi uma que também está lá e que eu acho que também casa com esse tema, que é assim, ó, imagine que eu estou lá desenvolvendo, falando dos problemas e eu posso pensar em alguma coisa assim. Ainda que se considere que o desenvolvimento educacional seja difícil, pode-se concordar com o historiador Yuval Harari, que é um cara bem famoso aí, então é legal de repente citar, para quem toda crise é também uma oportunidade. E explicar por que crise é oportunidade. Então, dentro daquele texto 4 que eu coloquei, né, quer dizer, o mercado formal está em crise porque está muito focado na agropecuária e na mão de obra, por que é uma oportunidade? Bom, agora é o momento da gente falar, caramba, estamos crescendo só aqui. Então, se é uma crise, tem oportunidade para a gente pensar em saídas, em soluções. Bom, bora ver um exemplo concreto. Desde o advento da Revolução Tecnológica, no final do século XX, vemos inúmeras mudanças ocorrendo em nossa vida cotidiana. O filme O Jogo da Imitação expressa bem como, através da criação do primeiro computador, foi possível obter informações de forma muito mais rápida que o usual e utilizá-las para caminhar rumo ao fim da guerra. Porém, vemos em nosso país atualmente um grande descaso com a educação pública e, algumas vezes, a falta de incentivo social para que as pessoas se dediquem aos estudos e à pesquisa de novas tecnologias. Então, aqui eu gostaria de destacar algumas coisas, né, com relação ao primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo é um primeiro parágrafo legal, traz uma referência externa e tudo, mas aqui a gente pode fazer umas colocações para melhorar um pouquinho. O primeiro é que, mesmo trazendo o filme, ficou fraca a relação do filme com a tese principal e com o tema principal. E o tema, que é Desafios de Educação para o Trabalho, não ficou claro na abertura desse primeiro parágrafo. Lembrem, queridos, que eu tenho insistido nisso com vocês. O primeiro parágrafo tem que trazer o tema, sob pena de depois o avaliador achar que você está tangenciando. Tá? Continuando, nos últimos anos, vemos que professores e alunos não vêm se sentindo motivados a fazer um bom uso do espaço escolar, seja por questões de descaso profissional ou de péssima infraestrutura. Somado a esse cenário, vimos em 2019 o corte de diversas bolsas de pesquisa nas universidades federais. Desse modo, há um grande prejuízo no processo de qualificação de estudantes e pesquisadores e, consequentemente, uma perda imensurável de possíveis descobertas que facilitariam a vida comum por conta dessas interrupções nos processos de avanço tecnológico e científico. Aqui, as perguntas que a gente podia fazer é por que estava assim, ó, descaso profissional, né, e péssima infraestrutura. Parece que é uma questão do professor não está querendo fazer a coisa e a péssima infraestrutura a gente não tem muita explicação de onde vem. E depois já vem a questão mais relacionada à pesquisa propriamente dita, né? Então, se a gente deixasse muito sem explicar, vai ter um problema, especificamente na competência 3, que é aquela que fala da organização, da hierarquia, da força do argumento em si. Tá? Então, aqui era importante explicar um pouco melhor essa questão do descaso, péssima infraestrutura, ou ir direto, né? Ao invés de usar descaso profissional e péssima infraestrutura, já dizer as condições de trabalho nas universidades, vai direto ao assunto. E também vida comum no final, né? Facilitaria da vida comum a vida de todos, ou o progresso das pessoas, né? Isso seria algo a mudar. Esse final não precisaria, por isso que foi cortado, por conta das interrupções, porque isso já foi dito antes. Então o argumento está ótimo,
E seria legal para retomar o jogo da imitação, porque lá o Alan Turing fica o tempo todo discutindo como é que ele pode fazer aquilo, tá perdendo tempo, né, com aquilo, e daí ele descobre. Então, assim, tem uma relação muito clara com dar oportunidade para desenvolver alguma coisa que vai ter benefício depois. Então, é um pouco essa sugestão que foi dada aqui. Por outro lado, temos também a necessidade de muitas crianças precisarem trabalhar desde cedo para ajudar os pais, deixando de lado os deveres com o estudo, o que muitos pais, as próprias crianças, não percebem que o conhecimento é que realmente faz alavancar a carreira de uma pessoa e garante bons retornos financeiros. Assim sendo, toda vez que alguém deixa de estudar para trabalhar, geralmente com o serviço pesado, está sendo criado um ciclo de dependência, um serviço pouco rentável. Então aqui é bem legal esse parágrafo para mostrar como é que essa pessoa usa o argumento lá do serviço pesado, do trabalho intelectual, que está basicamente aqui, ó, tá? Nesse trecho aqui. Então, que os pais e as crianças não percebem que o conhecimento é que faz alavancar a carreira, garantindo bons retornos financeiros. Então, essa parte ficou legal, ficou boa, né? Dá para ser um pouco mais direto aqui, para ganhar um pouco de linhas, mas de fato, aqui é um jeito, dentro daquilo que eu estava tentando explicar para vocês, é um jeito de trazer o texto motivador e desenvolver esse texto motivador. Tá? Então ficou legal. Aqui no final é que precisaria explicar um pouco melhor o que está sendo de fato tratado como serviço pesado, porque antes não foi falado que a criança que está trabalhando em serviço pesado, né? Então devia explicar um pouco mais isso. E também um ciclo de dependência é um serviço pouco rentável. Também não fica claro como isso está se construindo ao longo do texto. Tá? De novo, um exemplo seria ótimo, né? A corretora colocou aqui, eu concordo, porque desde lá do começo está falando que a criança sai, o pai, né, incentiva ela a sair, mas não temos um exemplo de como isso de fato acontece. Então, o ideal seria reestruturar o início do parágrafo, porque, por outro lado, é algo que está sendo colocado em uma maneira oposta, né? Criando um cenário oposto, mas na verdade a gente não tem. A gente tem uma continuidade de dois problemas: um problema que está na universidade e um problema que está em casa. Né? Então, podia ser alguma coisa como ademais, além disso, somado a isso, etc. Tá? Então, os textos motivadores podiam ajudar com dados, então ela trouxe um elemento do texto motivador, mas os dados poderiam ajudar especificamente no trabalho pesado da agricultura, que foi o que eu comentei do texto 4. O penúltimo. Essas questões, no entanto, têm a simples solução de investimento em educação. Aqui tem um problema, né, com essa simples solução, não é tão simples assim, mas uma solução possível, uma solução viável, uma solução a longo prazo, tudo isso vale colocar aí. Um olhar mais atento do MEC sobre como fazer as pessoas sentirem mais prazer em buscar conhecimento, bem como o real investimento do governo federal na educação pública e a criação de mecanismos que possibilitem a ida tranquila de um estudante à escola sem medo que isso afete a qualidade de vida familiar seriam responsáveis pela descoberta de grandes mentes como a de Alan Turing, o pai dos computadores. Então aqui eu acho que o parágrafo ficou com uma proposta muito vaga, tá? Muito vaga. Então precisaria ser uma proposta mais clara de como fazer isso, transformar esse ideal, né, de educação numa qualidade de vida melhor, ou numa transformação de desenvolvimento para essa pessoa e para o país melhor, e uma relação melhor com Alan Turing e o filme Jogo da Imitação, porque não tem mesmo isso no filme, o avaliador pode não saber disso. Claro, esse filme é relativamente conhecido, mas não necessariamente o avaliador que está avaliando viu o filme. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Bem, eram os comentários mais gerais. Propostas novas estão aí, as corrigidas a gente está devolvendo, e atividade online tem muita gente que está, muito pouca gente que tá fazendo, tá? Eu tinha só 5 pessoas que fizeram as atividades online até ontem. Então eu peço a vocês que façam e que também refaçam as redações que a gente está devolvendo para vocês, tá? Então é isso, fico agora para as perguntas. Temos aí uns 3, 4 minutinhos para perguntas.
O link da atividade eu tinha mandado no Ozion, mas eu vou mandar de novo, tá? Só um pouquinho que eu já estou abrindo aqui e já pego ele de novo. A, a Beatriz está perguntando, Beatriz, para aquele e-mail que a gente, que vocês estão mandando as redações, aquele e-mail do redação.solidário, tá bem? Pode mandar para lá. Essa atividade, propriamente dita, essa que eu estou dizendo, ela continua um 5, viu? Só 5 que fizeram. Ela é online e parte das respostas vocês conseguem online, tá? Aqui o link, estou copiando e vou colar aqui para vocês. Pronto, esse é o link da atividade. Então aqui não precisa mandar, tá, Beatriz? A gente corrige direto, mas as redações sim. Mandar para aquele e-mail. Mais perguntas, queridos? Vamos lá. O Carlos, geopolítica vale como repertório? Sim, Carlos, vale sim. Então, se tá Alemanha, claro, vale. Uhum. Então, tudo que a gente traz de acréscimo vale como repertório, tá? Então, beleza. Juliane, professor, os dados que poderiam ser colocados no texto podem ser postos na proposta de intervenção? Melhor não, Juliane. Deixa a proposta para ser alguma coisa que você, de fato, quer que seja desenvolvido, tá bem? Não exatamente como dados. Os dados que você precisa citar, usa como argumento. A proposta de intervenção é assim. Eu já dei todos os meus argumentos e agora eu vou colocar para que ela seja desenvolvida bem, né? Essa proposta. Os argumentos já foram dados antes. A Beatriz está prometendo enviar tudo na segunda, vou esperar. O Lucas, professor, os dados são melhores no terceiro ou no segundo parágrafo? No segundo e no terceiro, os dois lugares são possíveis, Lucas. Então é independente ali, não independe de onde você coloca. Claro, se você traz elementos que são melhores em um parágrafo do que no outro, use os dados de maneira melhor em um ou no outro. Mas assim, os dois parágrafos, o segundo e o terceiro, são ótimos para dados, tá? O primeiro e o último são menos bons, eu diria. A Heloísa, professor, a tecnologia trouxe outros tipos de trabalho, mas e a pessoa que trabalhava com serviço mais pesado foi inserida em outra atividade? Eu escrevi isso e acho que tangenciei o tempo. Olha, Heloísa, a questão é assim, ó, a pessoa que trabalhava no serviço mais pesado, ela deveria ter sido educada para sair daquele serviço e ir para outro. Se ela não foi, o filho deverá ser. Então esse é um problema em todas as sociedades. O trabalho de uns vai ser eliminado, mas o trabalho de outros vai ser aberto, tá? Isso é algo que é comum. Então eu não sei se você tangenciou, acho que não sei se foi corrigido já ainda ou não. Mas a ideia é que, em geral, essa pessoa ela vai perder espaço, sim, se ela não for educada. Por isso que a educação é algo interessante, porque quando você educa uma pessoa, ainda que seja educar para por exemplo, ainda que a gente faça um curso, qualquer curso, um curso superior de qualquer área, né? A gente tem condições de buscar outro tipo de conhecimento. Uma pessoa que é educada tecnicamente para, por exemplo, só fazer um tipo de atividade, ela é mais presa ali e não vai conseguir desenvolver outras coisas. Tá? Mas não acredito que você tenha totalmente tangenciado. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, as perguntas. Eu quero dizer que vocês podem mandar outras perguntas por e-mail também. E nesse período que a gente não vai ter aula, eu vou tentar pegar algumas dessas perguntas e na volta fazer um compilado dessas questões que vocês fazem para a gente começar no retorno com um pouco dessas questões, né? Tentando passar um pouco por essas questões, tá? Mas é isso, muito obrigado, tenham um bom final de semana, uma boa semana e a gente se encontra. Não deixem de fazer as propostas, tá? Que a gente consiga dar um retorno para vocês.
Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.